Bem com a Vida, com pastor Rogério Amorim, evangelizando o Brasil e o mundo, através da TV e da internet. Bom dia, bom dia, bom dia Curitiba, bom dia interior, bom dia todo mundo, bom dia povo de Deus. Que bom tê-los conosco nesta manhã, que bom poder entrar na sua casa ou onde quer que você esteja, independente das condições. Obrigado por essa licença, mas o que nós queremos levar até você são boas notícias, né? Nesses tempos sempre de más notícias por todo o mundo, lamentavelmente, as coisas mais horrorosas que o ser humano pode ouvir e ver, lamentavelmente a mídia mostra cruelmente, né? Friamente, dia após dia. E isso vai minando, vai deprimindo, vai estressando, vai desiludindo, vai frustrando, vai jogando a gente para baixo. E é por isso que a gente está aqui para jogar para cima, trazendo boas novas de esperança, que é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, se só existe um, não tem dois. Se algum outro se apresentar, seja considerado anátema, como está escrito, não é? Então, quero convidar vocês a estarem conosco aqui na igreja, qualquer dia da semana. Nós temos culto todos os dias. E para quem precisa, ou até gosta de orar, preciso achar alguém que gosta de orar. Mas sabemos que precisamos, né? Tanto quanto precisamos respirar, beber água, comer pão, não é isso? Todas as manhãs, de segunda a sexta, um dos pastores lidera um grupo de oração das 8 às 9 da manhã. Quem quiser vir orar conosco, começar um novo dia em oração, todas as manhãs tem um pastor liderando um grupo de intercessão de oração das 8 às 9 da manhã. Nós estamos também com o nosso programa no canal 25 da NET, a Central TV. Vocês vão gostar muito. E os dias são diferenciados, né? Justamente para a gente alcançar públicos diferenciados também. Então, aí no rodapé, você pode ver os nossos horários na Central TV, canal 25 da NET, né? Todos os sábados, às 8 da manhã, estamos aqui em rede aberta na Band, graças a Deus, a Band que está arrebentando agora, né, gente? Agora com o Datena domingo de tarde, com o Milton Neves de noite, sufocou a platinada, né? Bacana, parabéns à Band. Poxa, eu estou contentão de ver as coisas evoluindo, né? Principalmente nesse tipo de atrações diferenciadas para um público sofrido desse Brasil, principalmente nos seus domingos, não é? E nós estamos no YouTube. Você pode assistir dezenas e dezenas de mensagens nossas pregadas ao longo dos anos aqui na igreja, no YouTube, né? youtube.com/Pastor Rogério Amorim. Você vai poder baixar, você vai poder participar conosco de mensagens realmente que Deus nos deu muito, muito maravilhosas. Outras tantas, não é, que nós tivemos a licença, vamos assim dizer, né, de nos basear em textos de outros pastores, de outros grandes pregadores, né? Afinal, a palavra é sempre a mesma, né? E nós aqui, como hoje, por exemplo, 3 cultos simultâneos, isso sem contar o trabalho das crianças, né? Porque em todos os cultos aqui, nós temos muitas salas, todas equipadas, e principalmente com excelentes professores, né? Para cuidar das crianças durante os cultos e ensiná-las nos caminhos de Deus. E no sábado nós temos um complexo aqui com 10 mil metros de área, estacionamento fechado e tal, e temos 2 capelas muito bem equipadas. Numa, os adolescentes, na outra, os jovens, e aqui o grande culto da vitória. Amanhã, domingo, querendo Deus, eu estou aqui. 9 da manhã, na manhã do Espírito Santo, logo em seguida, escola bíblica dominical, a melhor escola do mundo, e à noite, 7h30, celebrando Deus. E paralelo, o culto dos juniores, a faixa de 9 a 13 anos, né? E segunda-feira, 8 da manhã, o culto das portas abertas. Terça-feira à noite, o grande culto de oração. Inclusive, dia 15 agora, a gente vai começar as 21 semanas, a grande cruzada, 21 semanas de Daniel. Dia 15, com o tema, tudo que o homem semear, isso também ceifará.
Eu estou convidando, desafiando você e a sua família a vir estar conosco. Quarta de tarde, quinta de noite, sexta de manhã, enfim, todos os dias nós estamos aqui com as portas e os braços abertos para esperar você e a sua família. E na semana que vem, dia 12, sábado, já comemorando o Dia das Mães, da 1 às 5 da tarde, nós estamos recebendo a pastora Ângela Cirino, para as mulheres, para as mães. Da 1 às 5 da tarde, no sábado, pastora Ângela Cirino, com um seminário maravilhoso. E aí no domingo, evidentemente, o Dia das Mães, a gente vai celebrar a ceia, as homenagens tanto de manhã quanto de noite. Então eu estou esperando vocês, sem deixar de avisar que dia 19, 20, 21 e 22, na semana do Pentecostes, eu recebo o pastor Roberto Gromoski para 4 noites de ministração de batismo no Espírito Santo. E para você sentir o gostinho, participe de um culto conosco agora. Louvado seja Deus. Trouxe Bíblia? Só para variar, vamos abrir no livro de Salmos 51. Ele é um salmo bastante pertinente, porque ele fala da misericórdia de Deus, do arrependimento de um homem, e de como uma pessoa, um homem, uma mulher, distraído em qualquer tempo da vida, pode se destruir uma família, destruir uma nação, e envergonhar o seu Deus. Então a gente fala isso com o maior amor do mundo. Não pisa na bola, se pisar se arrepende, ou então não comprometa outros. Não arraste a igreja junto. Não arraste o seu pastor junto. Não arraste seu marido, sua esposa, seus filhos junto. Toma atento. Dá um jeito na vida. De preferência se arrepende e volta atrás. Mas não pense que 2 pessoas não sabem o que você está fazendo. Deus e o diabo. Só torça que o dedo duro seja o Espírito Santo, que aí haverá misericórdia, que normalmente é o coiso. Aí é para arrebentar, é para envergonhar, Então eu quero só falar do alerta que Pedro, que passou por problemas na sua vida, fez: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como se fosse um leão, buscando a quem possa destruir. Você sabe quando uma pessoa está doente, Você sabe quando um filho está doente, fica abatido, olheira, fica meio desaparecendo, meio sumindo, coisa parecida assim. Na igreja não é diferente. Na igreja não é diferente. A gente só dá um tempo, Deus é longânimo, você também tem que ser. Caso contrário, Então, Davi, na sua extrema angústia, depressivo, triste, abatido, desorientado, ele escreve: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade. Isso que eu acho maravilhoso, o Davi era um cara muito sincero com Deus, por isso que era um homem segundo o coração de Deus. Ele não diz aqui: lava-me do meu pecado. Aí você vai dizer assim: e daí, pastor, não é a mesma coisa? Não, não é. Iniquidade é o pecado que nós sabemos que é pecado e fazemos conscientemente, e esse aí, segundo Hebreus, é complicado. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. As duas coisas, Porque eu conheço as minhas transgressões, eu sei que eu estou pecando, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto.
Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, porque ele tinha perdido, né? E sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque o Senhor não se compraz em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um coração arrependido, um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amém? Amém, gente? Vamos nos assentar nesse mesmo espírito. Sabe, quando se fala em Davi, eu, particularmente, quando eu leio alguma coisa sobre Davi, quando eu vejo alguma coisa sobre Davi, sempre me vem a lembrança, 2 lugares que eu estive. Um é Roma, no Vaticano, e o outro é Montevidéu, naquela avenida principal, que agora eu não me lembro o nome daquela avenida principal. E nesses 2 lugares, a original, evidentemente, está lá em Roma, e uma réplica eu vi, e deve ter outros lugares do mundo, até em Curitiba tinha um restaurante que tem aquela imagem de Davi nu, né? Aquela coisa toda, que alguns se escandalizam e tal, né? Tem aquela figura. Eu até tenho uma réplica pequenininha, que eu trouxe de Roma, de lembrança mesmo, com essas minhas manias de juntar caqueira, né? Eu tenho uma dessa aí, né? E eu li por cima, assim, a história de como aquela estátua belíssima, na verdade ela é muito bonita mesmo, né? Magnífica, eu diria, né? Feita em mármore, né? Por um dos maiores artistas que o mundo já conheceu, que foi Michelangelo. E a história conta que num depósito de mármore na Itália, em Florença, esse Michelangelo foi lá dar umas fuçadas, como a gente diz, né? Para achar pedra, isso, aquilo e tal, para suas criações, afinal de contas, né? Pedras imensas. Um dos mármores mais conhecidos do mundo é o chamado mármore de Carrara, da Itália, né? Parece que é a terra mesmo dos mármores de melhor qualidade do mundo, né? Que custam fábulas, né? Fábulas, né? E nesse imenso depósito, Michelangelo descobriu um bloco bastante grande de um mármore, que ele se encantou com aquele mármore. Um bloco que eles tinham esse costume, que foi batizado de bloco Duccio, nem sei o que quer dizer Duccio, não procurei saber no italiano o que é isso, ou é simplesmente um nome, né? Não sei, né? E pelo que a história conta, esse bloco tinha 5 metros de comprimento. Puxa, não é pouca coisa, é daqui lá, né? 5 metros de comprimento, mas no meio dele tinha uma rachadura que aparecia, e parecia ser realmente muito séria, né? E muitos outros artistas da época, eu não sei se vocês já viram filmes, pelo menos, a respeito desses, a humanidade, ela tem ciclos, né? Ela tem ciclos, e principalmente na arte, seja na música, seja na pintura, seja nas esculturas. Se você for ler, parece que nasce tudo ao mesmo tempo. Os melhores escultores da história parece que nasceram tudo junto com Michelangelo, né? As maiores cabeças parece que nasceram tudo com Da Vinci. Eu puxo a brasa para a minha sardinha, parece que as melhores músicas nasceram quando eu nasci, anos 50 e 60. Porque depois daí não fizemos uma porcaria nenhuma. Eu gosto muito de música de orquestra, por exemplo, né? E tenho muito, né? Até pedi para o Célio
passar para um DVDzinho para ouvir inteiro, 780 músicas de orquestras antigas que eu juntei aí, né? Essa coisa, músicas belíssimas de filmes. Essas coisas não existem mais nos dias de hoje, mas vão voltar a existir, não sei quando. É cíclico, afinal de contas, né? Então, nesse tempo, os artistas iam para o mesmo lugar para procurar blocos de pedra pequenos, grandes, médios, gigantescos, como esse aqui, né? E todos eles, quando viam a rachadura, conta a história, né? Quando via a rachadura desse bloco, descartavam, já viravam as costas e deixavam, não peça para nada, né? Porque sabiam que a simples tentativa de tirar aquele bloco imenso daquele lugar e levar para o seu ateliê, ia rachar o resto. O sacolejo de carroças, aquela coisa toda de então, né? Certamente ia rachar aquilo. No entanto, Michelangelo, esse baita artista, gente, vocês precisam ver. Um dia vocês precisam visitar, pelo menos para ver as artes, né? Só para isso também, né? As pinturas da Capela Sistina, que coisa espetacular. Rapaz, o olho humano tem que ver aquelas artes lá em Roma, né? No Vaticano. É uma coisa assim impressionante, né? Mas o Michelangelo apostou e não se deixou impressionar pela rachadura e levou a pedra para o seu ateliê, onde ele pintava, onde ele fazia suas esculturas especialmente, né? Por quê? Porque quando ele foi para esse depósito de pedras, ele já foi com um propósito. E ele foi muito rico nessas esculturas, vamos assim dizer, religiosas e históricas, né? Eu vou fazer um Davi. Ele já tinha um Davi na cabeça. Ele tinha um Davi na cabeça. Como quem pintou aquele quadro, por exemplo, né? Que é um artista lá do interior de Minas Gerais. Ele já tinha essa história do avivamento em Israel, a reconstrução dos muros de Jerusalém, e ele se espelhou na vida do Esdras, porque o Neemias era o que? Ia para o batente, né? E o Esdras era o que? Voltava a reunir o povo. Quando esse artista pintou esse quadro, ele já tinha um desenho na sua mente, que segundo eu me lembro do tempo que eu trabalhei com propaganda, a gente chamava de raft, que é um esboçozinho, um raft, né? Ele já tinha um raft na cabeça, e o Michelangelo já tinha um raft na cabeça sobre Davi. Já sabia que tamanho ele queria fazer. E aquela pedra enorme de 5 metros de largura era o que ele queria. E a rachadura foi uma aposta, vamos assim dizer, dele, né? Confiando na sua habilidade. Por quê? Porque quando ele viu aquela pedra, o tipo de pedra que era e tudo mais, ele sabia que Davi estava dentro daquele bloco de pedra. Era uma pedra bruta. Mas ele era o artista. Ele sabia que Davi estava ali dentro. E somente um artista sobrenaturalmente inspirado por Deus. E ele foi. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso, não é? Somente um artista como Michelangelo poderia tirar Davi de dentro daquela rocha. Totalmente sem forma. Um quadradão lá que na sua aparência não era nada. Mas somente um artista do porte dele poderia tirar um Davi dentro daquela pedra, né? Deus já sabia como Davi seria, e mesmo assim o ungiu o rei Israel, mesmo assim o denominou um homem segundo o meu coração. E olhando para as Escrituras, olhando para a história de Davi, para a história não apenas espiritual, mas a história humana de Davi, nós vemos que o Davi humano, a respeito, a exemplo do Davi de Michelangelo, que está lá em Roma, e as suas reproduções pelo mundo, também teve uma rachadura séria, uma falha séria, que o poderia ter condenado a rachar no meio, a não servir para absolutamente mais nada. Mas assim como Michelangelo apostou naquela pedra, Deus apostou em você ainda informe. E tudo isso aconteceria se Jesus não tivesse entrado em nossas vidas, nos valorizando, não é? E o Salmo 51,
assim como eu disse, o 32, o 38, tem mais um que eu não lembro agora, mas que eu li que dá para perceber que se enquadra nesse período depressivo, de tristeza, de angústia, que Davi queria esconder o seu pecado, e não tem como, não é isso? E enquanto, como ele diz, enquanto eu me calei, os meus ossos envelheceram, meu semblante descaiu, eu não tinha mais paz, eu não dormia direito, eu estava inquieto, eu já não me apresentava mais diante de ti, porque eu não me sentia digno e assim por diante, não é? Então o Salmo 51 fala sobre o pecado que quase destruiu Davi e que nos ensina, mediante o seu exemplo, como nós nos arrependemos dos nossos próprios erros, das nossas próprias fraquezas humanas, pois estamos muito sujeitos às paixões, aos pensamentos, né? Esse sangue que corre na veia aqui não é mole não, né? Que o coração bombeia, né? Que a sede das afeições complica tudo, afinal de contas, não é isso? E a história vocês conhecem, que eu não vou contar, exceto que Davi, quando deveria estar fazendo a parte dele, que ele está à frente da batalha, mandou os soldados, ficou em casa fazendo coisa nenhuma, e como se diz, né? Mente vazia, oficina do diabo. Né? Então ele vê uma mulher bonita, como ele era vivia arrastando, como muita gente que a gente conhece por aí, né? Vivia arrastando asa para a saia, né? Não podia ver uma saia, embora ela não era uma saia, mas era qualquer coisa, ela era mulher. Ele foi para cima, engravidou a mulher, e quando viu o tamanho do buraco, ele simplesmente disse: tenho que resolver essa situação. Mandou vir o marido, para que, a troco de nada, mandou vir o marido da batalha, para que ele deitasse com a mulher, pelo menos um dia que ele viesse para voltar novamente, não é isso? Mas não funcionou, e acabou articulando uma situação para que o marido fosse literalmente assassinado, botado à frente da batalha, para morrer mesmo, o que aconteceu. E ele pensou que estava resolvido o assunto, né? Como Moisés enterrando o egípcio debaixo da areia. Não adianta, não adianta. Tudo será descoberto, sempre, 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 né? Mas então, nós vemos o arrependimento de Davi. Tudo bem que até esse arrependimento já está explicitado aqui nos salmos que ele cantava, que ele escrevia, mas ainda não tinha confessado, se arrependido de fato, confessado isso a Deus. E quando Deus viu que a viola estava em caco, que Davi o tinha envergonhado diante das nações, inclusive, né? E esse foi o motivo que ele perdeu o menino, que quando nasceu, não adiantou jejuar, não adiantou nada, perdeu e acabou, e teve que enterrar o filho, não é isso? Já pregamos sobre esse assunto aqui em outros momentos, afinal de contas, né? Então Deus usa um pregador, usa um profeta, o Natã, que usa até uma certa parábola, para ver se a ficha do Davi caía, e caiu, e ele se arrependeu, pagou o preço, porque uma coisa você tem que entender, irmão, irmã, eu tenho que entender, todos nós temos que entender, Deus é amoroso, é perdoador, mas não é bobo, como ele fez com Davi. O teu pecado, para a salvação da tua alma, está transpassado, mas esse mesmo pecado, você vai pagar em vida, ele vai te achar. E achou, foi toda aquela vergonheira depois e sofrimento com seu filho Absalão, justamente seu filho preferido. Não tem jeito, não tem jeito. Para salvação, nós somos perdoados, mas pisamos na bola, semeamos. Se semeamos, temos que colher. Então, a oração de Davi, ela se inicia com 3 pedidos ao Senhor, bem claros aqui, né? Primeiro, ele fala de misericórdia. Nenhum de nós merece a graça de Deus. É um favor imerecido, né? Porém, este Deus, que através do Espírito Santo está aqui nessa manhã, e que através do Espírito Santo está na sua vida, Ele cuida de nós com carinho, com ternura, como a gente pregou domingo passado sobre o Salmo 22, né? E uma intensidade extraordinária, mesmo quando o nosso coração está meio distante dele, o coração dele não está distante de nós. O amor dele não está distante de nós, quando o nosso amor está distante dele. Isso é o maravilhoso nosso Deus. Nosso amor pelo Senhor,
até pode falhar, mas o amor de Deus por você jamais falhará. Se a primeira coisa que chama a atenção é a misericórdia, a segunda é, vamos assim dizer, a remoção, o tirar, né? Essa pichação, né, do nosso pecado, da nossa falha na nossa vida, deixa realmente, às vezes, marcas que nós vamos morrer lamentando aquela marca, porque fizemos aquilo, por não entender o poder, a profundidade, a largura, a imensurabilidade, poxa, nem sei se existe essa palavra, da grandeza do perdão de Deus para a nossa vida. Por não entendermos isso. Não importa o que eu fiz, não importa o que você fez, se você matou, se você abortou, se você enganou, se você traiu, se você mentiu, importa o que você decide fazer com relação a isso. E se você tomar a atitude que Davi tomou, com certeza, por mais incrível que isso possa parecer, isso tudo será definitivamente, totalmente, completamente apagado do seu currículo espiritual. Não terá mais registro disso, porque é o que Deus diz: dos teus pecados não me lembrarei mais. Lanço-os no fundo do mar. Mas tem gente que gosta de fazer do pecado o seu barquinho e ficar em cima do mar navegando nele. Vai se afogar. E a terceira coisa que ele aborda aqui é a purificação. Não adianta querer lavar carvão, gente. Não adianta querer. Pega o pedrinha de carvão, pode comprar qualquer produto mais caro que existir, pegar um paninho com água e tentar limpar. Você vai sujar a bacia, o tanque, a máquina de lavar, o pano, vai sujar tudo. E o carvão vai continuar sendo carvão. E tem gente querendo lavando carvão na vida. Não funciona, gente. É somente Deus. Não é esforço humano. É honestidade, é lealdade com a família, com a igreja, com Deus, consigo mesmo, que pode que nos levar a Deus e entendermos então que somente Deus pode lavar a mancha e a sujeira do nosso pecado. E você já percebeu, eu já percebi, todos nós já percebemos que o Espírito luta conosco quando nós estamos em pecado. O Espírito Santo, ele luta conosco, ele nos inquieta. Alguns pensam que é remorso, não, é convicção de pecado, que a gente não quer assumir e não quer resolver, e infelizmente por isso a gente fica desassossegado, né? Ele não deixa de ser fiel em nos convencer do pecado, muito pelo contrário, o Espírito é que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. É Ele que nos convence disso tudo. Quando nos arrependemos, Deus põe novamente o ânimo na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito. Volta a alegria da salvação que ele tinha perdido aqui, né? E ele então se propõe a estar pronto sempre, toda prontidão para agradar a Deus. E finalmente, a gente acaba se tornando não um estrupício, mas um benefício para os outros. A família, a esposa, o marido, os filhos, a igreja, o evangelho, tudo acaba sendo abençoado por nós sermos uma bênção. Bem com a vida, com pastor Rogério Amorim, evangelizando o Brasil e o mundo, através da TV e da internet.